Olá pessoal, eu sou a Patrícia, estou aqui no Linguagem na Lata com o nosso Papo na Lata e hoje eu queria apresentar a vocês a professora Fabiana Esteves Neves, professora adjunta da UF, que é a nossa convidada de hoje, para poder conversar um pouquinho com a gente sobre algumas questões relacionadas a letramento acadêmico, a gerenciamento de escrita, ponto de vista de metacognição e linguagem. Bom, então siga conosco. Bom, Fabiana, pelo que eu conheço da sua experiência, né, como docente de ensino superior já há um tempo, e o seu trabalho com letramento linguístico acadêmico, isso já foi se desenvolvendo ao longo da sua carreira, a sua experiência, né, não só com estudantes da área de letras, mas a sua pesquisa até começou com não estudantes de letras. E eu queria que a gente esclarecesse, colocasse para aquele que nos segue, né, sobre o que você pensa em relação, por exemplo, antes de tudo, né, do que você já pesquisou, do que você ainda pesquisa e se interessa. O que significa para você escrever bem? Para começar assim, mais ou menos. Escrever é uma habilidade, né? E muitas vezes o problema é a naturalização dessa habilidade. Pensar que porque uma criança foi alfabetizada, porque ela seguiu em anos de escolarização, ela aprende a escrever automaticamente, ou ela adquire aquela capacidade, aquela habilidade. E na verdade a gente sabe que é preciso um direcionamento para o ensino dessa, né, da escrita, dessa habilidade específica. Muitas vezes quando se pensa em escrever bem, se pensa em um produto bom, um texto coeso, coerente, um texto adequado à situação comunicativa. É claro que isso tudo é muito importante. Está envolvido, né, na habilidade de escrever. Com certeza. Mas dentro da perspectiva metacognitiva, a gente pensa o processo. Então, o que seria escrever bem olhando para o processo? Seria desenvolver essa habilidade de forma a dar conta de diversas ações, diversas tarefas simultâneas. Por isso que a escrita é tão complexa, porque são muitos afazeres, né? Muitas tarefas a administrar, e dar conta de todas essas tarefas de forma consciente, sabendo o que eu estou fazendo e sabendo as escolhas que eu estou fazendo a cada momento. Nossa, então isso já dá gancho até para minha segunda pergunta, né? Porque eu conheço o seu trabalho, né? E eu sei que você teve essa preocupação, né, desde as suas pesquisas lá em 2013, 2014, e eu queria saber, né, porque daí saiu o seu conceito, né, vindo de alguns trabalhos que você foi lendo, do pessoal de fora, e você também incorporou a sua linguagem acadêmica, pensar o letramento linguístico acadêmico. E a gente sabe que a palavra letramento é muito polissêmica, mas sabendo da tua área de gerenciamento da informação, da metacognição, eu queria saber qual seria o seu diferencial no tratamento do letramento linguístico acadêmico em relação a outras abordagens. O que você pode colocar pra gente, mais ou menos? Acho que o diferencial é exatamente esse, né, do gerenciamento. Porque sim, é preciso escrever levando em conta a situação de comunicação, inclusive as relações de poder envolvidas, né, na escrita acadêmica, a questão da adequação linguística, aqueles determinados gêneros discursivos, enfim. Todos esses elementos que se referem ao texto e à situação de comunicação são muito importantes. Mas o diferencial, nesse caso, seria a administração consciente, o gerenciamento consciente. O consciente se refere às condições ou às capacidades de perceber o que você está fazendo, de escolher e até sem julgar, né? Sem julgar, eu sou um escritor muito ruim, eu tenho muita dificuldade, ou não, eu sou muito bom, sei fazer tudo. Simplesmente olhar para o que se faz e dizer, bom, aqui existe uma lacuna, aqui preciso melhorar. Ou então, isso aqui eu consigo fazer bem. E concatenar, né, essas diversas capacidades, tomar decisões a todo momento, saber que decisões se está tomando. Eu vejo que essa é uma grande dificuldade dos estudantes, porque a maioria nunca teve oportunidade de conhecer esse tipo de trabalho. Então, acho que o diferencial é esse, né? Como produtores de texto, ao longo da nossa vida, nós nos damos conta disso a todo momento, né? A gente vai produzir um artigo, vai escrever tese, dissertação, e a gente percebe como que é difícil saber o que se está fazendo, ou dar conta de tantas tarefas. Então, naquele momento, por que não consigo escrever? Por que tem um branco aí? Porque eu li pouco, então eu preciso ler mais, por exemplo. Ou e aí formar seus conhecimentos prévios, né? Formar repertório. Sim. E aí tem até a ver já até com o que eu ia encaminhar para a próxima, você já está comentando muito bem, né? Do que seria
pensar os processos de agentividade, né, dos estudantes e pensar os conhecimentos que vão ser trabalhados em termos da esfera acadêmica, né? Acho que tem a ver muito com isso que você está falando. O que não está bom, né? O que pode melhorar na linguagem nesses ambientes? O que você daria, né, de dicas, assim, em termos desse desenvolvimento de habilidade de escrita, nesse sentido, né? Que tem a ver com essas preocupações que você já estava comentando, né? Sim, você diz dentro do contexto universitário? Também. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que pensar uma didática, uma pedagogia da escrita acadêmica. Nossa, muito bom. Porque muitas vezes se pressupõe que o aluno vai chegar à universidade sabendo. Aí, é claro que o aluno, o estudante, prefiro, né, chamar assim, tem o seu papel, tem a sua responsabilidade, né? Com certeza, muita. Mas também, como professores, como acadêmicos, a gente tem que pensar nisso, né? Como se ensina escrita acadêmica? Em qualquer área, né? Em qualquer área. E ainda mais aqui, né, na Letras, eu acho que nós podemos ser os multiplicadores disso, né? De metodologias, de didáticas para ensino de escrita acadêmica. Como, então, direcionar, orientar para a escrita? Porque fica um pouco aquela máxima, né? De, eu matei um leão por dia para aprender a escrever, então os meus alunos também têm que fazer isso. E eu acho que não é necessário. Isso não significa que os alunos não vão se esforçar, os estudantes não vão, claro que vão se esforçar, mas esforçar com direcionamento, com orientação, né? E não com sofrimento, né? No sentido de não saber o que fazer. Então, acho que em primeiro lugar, pensar uma didática da escrita acadêmica e em segundo lugar, propagar, disseminar essa mentalidade de que existe... né? Sim, esse pensamento, esse direcionamento de uma construção coletiva da escrita acadêmica. Não é talento pessoal, né? A gente sempre fala muito isso, né? Isso é importantíssimo dizer. Escrever não é talento pessoal, é uma habilidade desenvolvida, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Do mesmo jeito que você aprende tantas habilidades na vida, você vai aprender a escrever também. E você nunca vai parar de aprender, você vai sempre acrescentar conhecimentos. E aí o gerenciamento metacognitivo, metalinguístico, né, vem para orientar esse aprendizado. O que olhar no texto a ser produzido, o que olhar no texto a ser lido primeiro até, para você aprender com o texto que você lê, mas não é aprender, como se diz brincando, né, por osmose, né? Aprender com parâmetros. Que parâmetros eu preciso observar nos textos que eu leio para também observar quando eu escrevo. E aí eu penso nas ações com a escrita, né? Sim, pode até falar um pouquinho para eles sobre as ações com a escrita, né? E você fez, inclusive, os vídeos, né, muito bons sobre isso, né? E acho que recomendo que todo mundo veja, né? Recomendo o texto da professora Fabiana, né? Letramento linguístico acadêmico. E aí pensar que a gente tem que olhar para o texto hierarquicamente. Perceber em que momentos que os autores reportam, trazem elementos de outros textos, trazem conceitos ou fatos, fenômenos, né, de outros textos, mas isso não basta. Sem fazer o plágio. Isso, sem fazer plágio, né? E isso é o primeiro passo, digamos assim, da fundamentação do texto. Depois é preciso mostrar para o leitor o que se faz a cada momento, então sumarizar, indicar, né, para o leitor o objetivo. O objetivo deste artigo é apenas algumas fórmulas, assim, para dar o exemplo do mais simples, né? Sintetizar para o leitor o que ele vai ler naquele artigo, por exemplo, ou naquela tese, dissertação, e aí sim preparou-se o terreno para analisar, para fazer a combinação, a integração entre conceitos e fenômenos. À luz de determinados conceitos, a observar certos fenômenos, né? Que é muito comum, né, no ambiente acadêmico. Sim. Não se pode falar sem fundamentação teórico-descritiva, não se pode falar com base no senso comum. Com certeza. Né? Se exige que no meio acadêmico a pessoa saiba indicar o caminho teórico que se construiu para chegar num lugar, né? Sim, e é sempre esse equilíbrio entre essa indicação e das bases teóricas e, ao mesmo tempo, podemos dizer assim, criação. Como eu expresso a minha percepção a partir dos conceitos sobre aqueles fenômenos. Então, eu nem tanto vou apenas citar e nem tanto vou apenas criar, digamos assim. É preciso integrar essas duas habilidades, né? E essas duas ações com a escrita. E aí teríamos as 3 ações básicas para os textos acadêmicos mais corriqueiros, né? Uma resenha, para um artigo, mesmo para um resumo, dependendo do tipo de resumo. A ação de teorizar seria mais aprofundada, aí a gente deixaria para uma pesquisa mais longa, né, de fôlego, uma pesquisa de um mestrado, um doutorado, e aí se propor um novo conceito, se propor uma nova visão, né,
para um conceito. Mas é preciso que o aluno domine essas 4 ações na leitura. Ele identifique primeiro, né? Muitas vezes os estudantes se deparam com textos que têm muitas informações e pensam que precisam guardar, gravar, memorizar todas essas informações como se elas estivessem todas no mesmo nível, tivessem o mesmo peso dentro daquele texto. E não é o caso. É preciso... Foi esse o problema que eu encontrei na pesquisa, né, com os alunos de Relações Internacionais. A pesquisa da minha tese, né? Eles achavam que todas as informações eram importantes, eles precisavam gravar todas para responder uma prova, por exemplo. Como se fosse conhecimento acumulativo, né? Sim. Não é bem assim. Não é. Existe uma hierarquia, né? Então, essa é uma primeira visão que acho que está é a semente, né, de uma escrita acadêmica mais gerenciada. Muito bom. Antes de encerrar, né, com a nossa última questão e proposta que eu vou colocar aqui para a professora Fabiana, eu queria lembrar vocês, né, se inscrevam no canal, nos comente, né, curta, compartilhe, ative o sininho para notificação, fique atento às notificações aqui do próprio card do vídeo, né, indique para seus amigos, comente caso você tenha alguma pergunta para a gente repassar a professora Fabiana ou a gente fazer alguma síntese de alguma questão aqui no próximo vídeo, nos próximos vídeos do canal, né? E eu queria fazer uma última pergunta antes de despedir da professora Fabiana, já agradecendo muito, né, a presença dela aqui. Bom, professora, eu queria saber com você uma última dica que você possa dar, né, para quem nos assiste. Na sua visão de docente, da sua formação, sua opinião mesmo e a sua visão de experiência, né, acadêmica, científica e como docente desde a base, né, você já trabalhou no Instituto Federal e hoje está na UF, mas para você, né, Fabiana, o que significa, né, pensar uma boa educação? O que falta para o país educar bem? Seria o quê? Pensar a mudança de formação dos professores, é algo relacionado aos jovens? Que questões você pode colocar para a gente como uma reflexão final que a gente ainda precisa resolver para o país educar bem? Eu acho que, pensando especialmente em escrita, sim, a questão da formação do professor, mas que a gente veja isso não de forma acusatória, né? O professor não está bem formado, e como se isso fosse responsabilidade apenas do professor. E a gente sabe que, né, mesmo nas instituições de nível superior, também não é uma questão de culpabilizar, mas de entender quais seriam as necessidades do ensino de escrita e direcionar em esforço coletivo, né? E, principalmente, ajudar que esses alunos, esses licenciandos, professores em formação e mesmo os professores já em atuação vivenciem a própria escrita. Sim. Porque a vida é tão corrida para essas pessoas, né? Tanto estudantes quanto professores, tantas aulas, uma batalha muito grande, né? E muitas vezes essas pessoas não têm a orientação e o tempo para vivenciar o que é escrever, para depois se ensinar a escrever. Então, muitas dificuldades, inclusive emocionais, que a gente enfrenta relacionadas à escrita, tem a ver com essa falta de acompanhamento, de atenção à pessoa. Né? Os bloqueios se geram. Né? Exatamente. E isso envolve, né, a questão hierárquica questões de poder dentro da universidade, relacionadas à escrita também, né? Muitas vezes o escrever bem é usado ou mal, né? Esses rótulos são usados como forma até de opressão, a gente pode dizer. Então, acho que é uma reflexão coletiva que se precisa fazer. Até existem aquelas questões que a gente não vai conseguir dar conta localmente, que são questões sociais. Como um estudante, uma pessoa vai ter condições de escrever, de pôr a cabeça no lugar para escrever, se tem tantos problemas envolvidos, até de acesso, né? Conseguir ir até a universidade, a sua comunidade, em situações de violência, né? Investimento na universidade. Investimento na própria universidade. Então, isso tudo está envolvido também. Mas pensando localmente na universidade, eu acho que a gente precisa abrir espaço para trocas pessoais sobre a escrita. Falar sobre escrita, falar sobre essa experiência, mas não falar apenas no senso comum. Claro que tem que vir, né, o sentimento também da relação com a escrita, mas fundamentar essas reflexões em teoria, né, em conceitos que nos ajudem, que contribuam
para encaminhar o ensino, né? Isso é um pouco do que a gente tem feito lá no Laboratório de Letramentos Acadêmicos. Sim, sim. Que é o projeto, a gente está começando ainda, né? O projeto, GEPLEA, o programa né? de extensão, isso, do Grupo de Estudo e Pesquisa em Leitura e Escrita Acadêmica, que é o GEPLEA, né, na UF, na Faculdade de Educação, coordenação da professora Jéssica Rodrigues, e eu estou na vice-coordenação do laboratório, né? E esse programa de extensão, Laboratório de Letramentos Acadêmicos, que quem tiver, quem puder, quem for ali do Rio, do entorno, quiser nos procurar, estamos nas redes sociais, né? Labla UF. E o propósito é esse, a gente faz pequenas oficinas, atividades pontuais, rodas de conversa, palestras, atendimento individual, vamos fazer esse ano, né? Nossa, muito bom esse projeto. Sim, a ideia é realmente incluir, e trazer as experiências de cada um, levar em conta essas experiências e com base em posicionamentos teóricos diferentes até, a gente não tem um único posicionamento teórico dentro do grupo, são pesquisadores de diferentes linhas, nós congregamos, conjugamos esses posicionamentos para incluir, né, para promover a inclusão via leitura e escrita acadêmica. Então, está aberto para quem quiser, né, e para buscar, inclusive, publicações que vêm por aí, as nossas publicações também, sim, sim. Né, sobre leitura e escrita acadêmica, e de modo geral, né. E também, se você quiser incluir o meu e-mail na descrição do vídeo, sim, a gente pode colocar entrar em contato, né? Vai ser muito bom trocar ideias com estudantes, com professores, com colegas, né? Vai estar aqui na descrição, tanto o link para o laboratório, quanto também dicas de artigos da professora Fabiana, as publicações dela, né? Vai ficar como sugestão para você. Queria agradecer o convite, a oportunidade, e temos, né, aqui a nossa relação profissional, acadêmica e também de amizade, né? Então, queria agradecer muito por essa oportunidade, e é sempre bom poder trocar conhecimentos, e nesse novo canal, né, a gente ter essa oportunidade e ajudar a universidade, mostrar que a universidade produz conhecimento e ajudar a divulgar esse conhecimento, né? Então, muito obrigada. Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui, é uma honra ter a sua presença aqui no nosso canal, divulgando conhecimento, colocando tanta coisa legal. Até o próximo Papo na Lata, gente!